maior predador que já rastejou pela Terra não era um dinossauro. Ele viveu 10 milhões de anos depois da queda do meteoro. E ele não precisava de pernas para reinar. Seu corpo tinha 13 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus escolar. Seu peso, mais de 1.100 quilos. E sua dieta consistia em crocodilos e tartarugas gigantes no almoço. Isso não é um filme de terror, é ciência, é a Titanoboa serrejonensis. E a história de sua descoberta é tão incrível quanto o próprio monstro. Nossa história começa no lugar mais improvável, Cerrejón, na Colômbia. Hoje é uma das maiores minas de carvão a céu aberto do mundo, um deserto poeirento. Mas há 60 milhões de anos, este lugar era o oposto. Era o coração de uma floresta tropical úmida e sufocante, mais quente do que qualquer coisa que conhecemos hoje. Em 2009, enquanto escavavam o carvão, os mineiros começaram a encontrar ossos. Ossos não, vértebras. Vértebras tão grandes que os cientistas pensaram que pertenciam a um crocodilo pré-histórico. Mas havia um problema. A forma estava errada. Elas não eram de um crocodilo, eram de uma cobra. Coloque uma vértebra da maior sucuri de hoje ao lado de uma vértebra da Titanoboa, e a sucuri parece um brinquedo. Os paleontólogos, liderados por Jonathan Block e Jason Head, sabiam que tinham algo monumental. Mas como saber o tamanho exato a partir de alguns ossos? Aqui entra a ciência pura. Em cobras, existe uma relação matemática direta entre o tamanho das vértebras e o comprimento total do corpo. Quando eles fizeram os cálculos, os números eram de outro mundo. 13 metros. Alguns estimam até 15 metros. A maior cobra que já existiu. Mas a descoberta da Titanoboa nos contou algo ainda mais importante sobre o planeta. Como ela ficou tão grande? Cobras são animais de sangue frio. Seu metabolismo, e portanto seu tamanho, é diretamente controlado pela temperatura do ambiente. Para uma cobra sustentar um corpo de 1.100 quilos, o calor teria que ser extremo. Os cientistas calcularam, a floresta de Cerrejón, 60 milhões de anos atrás, tinha uma temperatura média anual de 32 a 34 graus Celsius. Era uma estufa global, um mundo perfeito para criar monstros, e a Titanoboa era a rainha indiscutível desse mundo. Seus fósseis foram encontrados ao lado de tartarugas, com cascos do tamanho de uma mesa de jantar. E crocodilos gigantes. Ela não era apenas uma constritora, ela era a predadora alfa, a dona absoluta do seu mundo. A ciência diz que a Titanoboa foi extinta há 58 milhões de anos, quando o planeta começou a esfriar. Seu reinado acabou? Ou não? Porque existe uma coincidência que aqui no Jardim Natureza e Mistério não podemos ignorar. Exatamente na mesma região, nos mesmos rios tropicais onde a Titanoboa reinou, uma lenda sobrevive há milhares de anos. Uma lenda que fala de uma serpente de proporções míticas. Os povos nativos a chamam por muitos nomes: boiuna, mãe d'água, a cobra grande. Para os povos ribeirinhos, a boiuna não é um fóssil, é uma presença, não é um simples animal, é uma entidade, o espírito do rio. Para eles, a boiuna é o próprio rio. Os relatos não falam de uma criatura que vive na água, falam de uma criatura que controla a água. As lendas são específicas. Dizem que seus olhos brilham na escuridão como 2 faróis, hipnotizando pescadores e guiando-os para a perdição. Dizem que ela é tão grande que, ao se mover no fundo do rio, ela escava o leito, criando novas curvas e igarapés, que ela é capaz de virar as maiores embarcações com um simples movimento de sua cauda. Ela não é vista apenas como má, ela é a protetora. A boiuna é a guardiã dos peixes e de todas as criaturas do rio. Ela pune aqueles que pescam em excesso, que poluem a água, que desrespeitam a natureza. Ela é o terror e a proteção, o equilíbrio da vida e da morte no rio. E o poder dessa lenda é tão profundo que ela criou seus próprios personagens, suas próprias mitologias. A mais famosa
é a lenda dos gêmeos, Honorato e Maria Caninana. Diz a lenda que a própria Boiúna, a cobra grande, teria engravidado uma mulher indígena. Dessa união, nasceram 2 filhos. Maria Caninana, a irmã, herdou a fúria e a selvageria da mãe, uma criatura temida e violenta. Mas Honorato era diferente. Ele herdou a forma da mãe, mas a alma do pai. Ele era a cobra boa. A lenda conta que, à noite, Honorato se transformava em um belo rapaz e ia para as festas da vila, dançar e viver entre os humanos que ele tanto admirava. Ele ansiava por pertencer. Sua história é uma jornada para se livrar do encanto, para deixar de ser monstro e viver permanentemente como homem. Mas note, mesmo nesta lenda humana, a origem de tudo é a mesma. A cobra grande, a Boiúna, uma força tão fundamental, tão poderosa, que ela não apenas controla o rio, ela gera vida, ela cria deuses e monstros, ela é a dona absoluta do seu mundo. Então, o que temos? De um lado, a ciência, a paleontologia, fatos irrefutáveis de que, há 60 milhões de anos, uma serpente de 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada caçava crocodilos, exatamente aqui, nos rios quentes da América do Sul. Um monstro real, de proporções míticas. Do outro lado, o mistério, o folclore. Milhares de anos de lendas sobre uma serpente gigante que vira barcos, que controla os rios e que é temida como uma divindade. Exatamente aqui, nos rios da América do Sul, um monstro mítico de proporções reais. Coincidência ou memória? A ciência provou que os rios da Amazônia tinham um predador alfa colossal. A lenda da cobra grande não é apenas uma história contada ao redor da fogueira para assustar crianças. É um eco, é uma memória cultural, um aviso primal, passado de geração em geração. A lembrança profunda de um tempo em que os rios realmente pertenciam a uma serpente gigante. A Titanoboa é a prova científica. A Boiúna é a testemunha. No Jardim Natureza e Mistério, a ciência e o folclore não são inimigos. Às vezes, eles estão apenas contando a mesma história, com palavras diferentes. O que você acha? A Boiúna é a lembrança viva da Titanoboa? Ou a ciência apenas encontrou o animal que inspirou o mito? Deixe sua teoria nos comentários. Se você, como nós, acredita na força dos fatos, continue sua jornada pela ciência pura, assistindo ao nosso documentário completo sobre a Cobra Rei. Mas se o seu lado de mistério falou mais alto, mergulhe no folclore ficcional com a história assustadora de O Vilarejo Perdido. Escolha o seu caminho e não se esqueça de se inscrever para mais JNM. Até a próxima.